Mas vocês devem estar se perguntando, o que é esse ponto de viragem? Imagem de fundo branco. Possui a frase pontos de viragem que está na cor preta. Logo após aparece um ponto de interrogação. O ponto de viragem, ou também chamado de ponto de equivalência, nada mais é do que um cálculo baseado na estequiometria da reação envolvida na titulação. Estequiometria significa medição do elemento. Vejamos a reação do biftalato com hidróxido de sódio. Temos uma reação química representada pela sua fórmula química. A primeira fórmula tem uma parte em forma de hexágono e está de uma forma inclinada. Possui três linhas no seu interior, as laterais, que seriam as duplas ligações, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, e outro logo abaixo do lado direito. Ainda nesta fórmula, do lado desse hexágono, há outro hexágono grudado, entre aspas, assim dizendo. Porém, do lado direito há uma abertura, ou seja, não está fechado. Com uma linha na ponta de cima dessa abertura há o OH, hidroxila, e embaixo há o O, representando oxigênio. E esse faz uma dupla ligação. Então há risco na parte de baixo do lado direito. Na ponta desse hexágono há uma linha e na sua ponta um oxigênio que tem um sinal de menos, que nele está uma ligação representada por uma linha com potássio, símbolo K, que em cima um sinal de mais. Nas partes superiores temos duas linhas paralelas e na sua ponta o oxigênio. Essa fórmula é a representação do biftalato de potássio. Em cima está escrito reagentes na cor preta. Na equação química, vemos que um biftalato reage com um hidróxido de sódio. Ao lado dessa fórmula, temos o símbolo de mais, e do outro lado desse símbolo NaOH, que está escrito na cor preta. Como não há necessidade de colocar o número 1, então ele fica oculto. Ao lado dessa forma, temos uma flecha e outra fórmula química. O primeiro tem uma parte em forma de hexágono e está de forma inclinada. Possui três linhas no seu interior e nas laterais, que seriam as duplas ligações, uma do lado esquerdo, outra do direito e outra logo abaixo, do lado direito. Ainda nessa fórmula, do lado desse hexágono há outro hexágono grudado, assim dizendo. Porém, do lado direito há uma abertura, ou seja, não está fechado com uma linha. Na ponta de cima dessa abertura há o O, representando oxigênio, que está fazendo ligação com sódio. E essa ligação está fora do hexágono. Esse sódio tem um sinal de mais em cima. E embaixo há o O, representando oxigênio, que faz uma dupla ligação. Então há um risco na parte de baixo do lado direito. Na ponta desse hexágono há uma linha e na sua ponta um oxigênio, que tem um sinal de menos. E nele está uma ligação representada por uma linha com o potássio, símbolo K, que em cima possui um sinal de mais. Na conta superior temos duas linhas paralelas e na sua ponta o oxigênio. Essa fórmula é a representação do produto, formado pela reação. E em cima está escrito produtos. Do lado da reação descrita, há um sinal de mais, e do lado desse sinal, a fórmula de H2O. Mas toda vez que não aparece nada do lado da fórmula, quer dizer que é 1. E a estequiometria seria a relação proporcional. Imagem de fundo branco, onde no canto superior esquerdo está escrito estequiometria, onde as palavras estão escritas na cor preta. No meio da imagem temos A mais B, seta C mais D. E embaixo a palavra proporção. Todas estão escritas na cor preta. Entre todos os elementos envolvidos. Para facilitar, vamos usar exemplos do cotidiano. Para fazer um bolo, nós sabemos que tem a quantidade certa de ingredientes. Desenho na parte inferior esquerda de um bolo retangular e possui três velas.
Embaixo, um desenho quadrado escrito farinha e 3 bolinhas representando os ovos. Normalmente é utilizado 3 ovos, uma certa quantidade de farinha de trigo. Agora, se quisermos fazer um bolo maior da mesma receita, teremos que duplicar a quantidade de ingredientes. Logo após, uma substituição do desenho anterior por um bolo de 2 andares, 2 saquinhos de farinha e 6 ovos. Assim como eu sei que uma determinada quantidade de massa, eu consigo fazer 36 pequenos cookies. Ou que 250 ml de água quente e fria, totalizando 500 ml, eu consigo fazer uma gelatina. Ou que para fazer um misto quente, eu preciso de um pão, um presunto e um queijo. Ou seja, para tudo isso eu uso uma proporção. Na mesma imagem, porém, no canto superior direito, um desenho de uma bacia, uma flecha, 13 representações de cookies, e em cima está escrito 36. Desenho embaixo do desenho anterior de uma jarra, sinal de mais, representação de um saco de gelatina, símbolo de igual, um desenho de gelatina. Desenho embaixo do desenho anterior de um pão cortado, símbolos de mais, representação de um queijo e presunto, sinal de igual e um misto quente. Todos os desenhos estão em preto e branco. Agora, falando da química, vamos dar o exemplo dessa equação. Imagens de fundo branco. No canto superior está escrito estequiometria na cor preta. Na imagem contém a fórmula de carbono mais o oxigênio. Flecha, dióxido de carbono, representado respectivamente por C, O2 e CO2. Temos que o carbono mais o oxigênio formam o dióxido de carbono. Nesse caso, entendemos que precisa apenas um carbono mais um oxigênio para formar um dióxido de carbono. E o oxigênio seria 2 átomos de oxigênio que formam uma molécula. Vamos fazer uma analogia dessa equação química com uma receita de gelatina. Logo após, irá aparecer embaixo do carbono um saquinho de gelatina, embaixo do oxigênio, e uma jarra escrito 500 ml. E, embaixo do dióxido de carbono, uma gelatina. Como a molécula de oxigênio é formada por 2 átomos, vamos supor que seria os 250 ml de água quente e fria. Então, nesse caso, eu tenho os reagentes e o produto. Caso eu quisesse aumentar a minha quantidade de gelatina, eu também teria que aumentar os meus reagentes. Nesse caso, o tamanho da gelatina ficaria em dobro. Com isso, agora faremos o que chamamos na química de balanceamento. Agora, nós temos 2 dióxidos de carbono. Da nossa analogia, uma gelatina maior. Se fizermos uma multiplicação dos nossos reagentes, veremos que teremos 2 carbonos e 2 oxigênios. Como temos 2 átomos de oxigênio, quando formos multiplicar, ficaria 4 átomos de oxigênio, porém, seria ainda 2 moléculas. E essa proporção dará certo também na nossa receita de gelatina. No final, a equação química ficou com o número 2 do lado de cada molécula, ou seja, do lado do carbono e do oxigênio e do dióxido de carbono. E embaixo dos ingredientes da gelatina ficou mais um saquinho de gelatina e mais uma jarra de 500 ml. Onde iremos colocar mais um saquinho e o total de água utilizado também será 500 ml, ou seja, iremos usar 1000 ml no total e 2 saquinhos de gelatina para formar uma gelatina maior.